Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mentalidade 1, no episódio 6 da série Despertando com o livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Hoje a gente já vai ler o capítulo 4, Estratégias da Mente para Evitar o Agora. Então, um capítulo muito importante, onde o autor vai pontuar aí quais são as estratégias da nossa mente para poder fugir do momento presente, para fugir desse poder que está no agora, no momento, tá bom? Então seja bem-vindo. Se você ainda não segue o canal, aproveita, segue o canal, ativa as notificações para você estar recebendo sempre, né, o aviso aí dos vídeos que estão entrando no canal, todo dia de segunda a sexta, às 19 horas, do horário de Brasília, você está recebendo aí uma parte desse estudo. E em breve eu vou trazer algumas lives em horários distintos para a gente também abordar outros conteúdos que nos ajudam nesse processo aí da mentalidade unificada, da expansão da consciência, dessa conexão com o momento presente para poder a gente canalizar toda essa potência do ser para a nossa vida, tá bom? Aqui na descrição do vídeo você encontra o acesso ao canal da nossa comunidade no WhatsApp, onde tem conteúdos exclusivos. Vou dar um foco maior lá em atividades e meditações e processos que nos ajudem nessa reconexão com o nosso ser. Então, se você quer entrar, acessa aqui. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, onde você vai ver assim, comunidade Mentalidade Una. Seja bem-vindo, vem com a gente, que vai ter muito conteúdo bacana por lá também, para a gente poder pôr em prática muita coisa do que a gente acessa aqui nos estudos, tá bom? Vamos dar início então ao capítulo 4, estratégias da mente para evitar o agora. A gente vai ler aí 5 pontos desse capítulo, e no próximo vídeo a gente continua para o vídeo não ficar tão extenso. Pegue a sua água, se concentre, tire um momento aí para você iniciar esse estudo. E nós vamos iniciar o primeiro ponto, a perda do agora, a ilusão central. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. Só relembrando, se você ainda não pegou o primeiro capítulo, né, o primeiro episódio, que é a introdução do livro, o autor estruturou todo esse livro entre perguntas e respostas através de tudo aquilo que ele foi adquirindo ao longo dos seus workshops, das suas palestras. Ele foi colocando aí, foi compilando esse conteúdo e colocando nesse livro O Poder do Agora, tá bom? Então, normalmente são perguntas feitas por outras pessoas e o autor responde. Então, iniciando o capítulo, vou refazer a pergunta. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Perguntou, né? Algum dos participantes do workshop. Tem que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. E o autor responde: o entendimento intelectual é apenas uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. A pessoa vai e questiona novamente com outra pergunta. Mas ainda tenho de pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? E o autor responde: as contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema, ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal, em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica, tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso.
O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de modo breve e acidental em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. O próximo ponto do capítulo 4, a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Alguém questiona o autor. O que você quer dizer com diferentes níveis da inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo e de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida, entre aspas, normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbindo do ar-condicionado, até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos em uma tentativa inconsciente para acabar com esse estado de desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência, e tudo que se obtém sobre essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão e etc. A inconsciência profunda significa, com frequência, que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem um estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível da consciência, de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente
tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como por exemplo quando está sozinho em uma sala caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação, que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência, e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. O próximo ponto é: o que eles estão buscando? Carl Jung relata em um dos seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa, estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam, achamos que são loucos. Não há dúvidas de que uma tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental, mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes, no tempo de Buda, e muito antes desse tempo. Por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos. Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser e forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência como desconforto e escreveu sobre o assunto no seu livro O Mal-Estar na Civilização, mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta. O próximo ponto do capítulo 4, dissolvendo a inconsciência comum. Questionaram o autor: como podemos nos livrar desse desconforto? E o autor responde: torne-se consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é a negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas o início talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação.
Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vamos dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. E o último ponto, que eu anotei aqui, o nosso último ponto da leitura do episódio de hoje, que faz parte do capítulo 4, é libertando-se da infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprender por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Esta está transformando o momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que a doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, e a menos que sejam imunes, quer dizer altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior.
Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está nas nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer nem carregar peso e deixando-os de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou noutro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos mais só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Mais um questionamento ao autor. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? Não. A polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Esse foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Mais um questionamento. Mas ao chamar algumas emoções negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali? Que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento, sem julgar se ele é bom ou mau. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos, em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. O autor responde: sem dúvida. Quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito. Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, de alegria, da vida interior. Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. No sentido de você não deveria ter feito isso. Chamo de negativo a qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no seu sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude, umas às outras, está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo de modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis nesse exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva e etc., você não sente mais necessidade de manifestá-lo de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo.
Quando uma pessoa vem praticando aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de vez por todas. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe, bem lá no fundo, que tudo está bem, como se diz. Será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento e nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim, os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso que nos faz mal. Isso também não tem importância. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente, o seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal? Então aqui o autor pontua bem esse estado que muitas vezes a gente vai superficialmente levando à aceitação, mas num lugar mais profundo a gente ainda está ali alimentando esses padrões inconscientes mais negativos que o ego acaba ali nos condicionando a manter. Então é muito importante perceber se a gente já não está na hora da gente ir para um outro estágio, né, de uma presença tão profunda que esses sentimentos, essas emoções negativas não venham a emergir, porque tudo está sendo emanado a partir do ser, que não contém, né, essa oscilação e essa polaridade, essa dualidade. Então a gente encerra aqui esse episódio de hoje e no próximo episódio, no episódio 7, a gente continua aí o capítulo 4, finalizando o capítulo 4, que são esses estágios da nossa mente para evitar o agora. Então a gente precisa, né, nesse finalzinho, né, onde a pessoa diz que não tem importância essa consciência de que a gente, né, é normal, essa normalização da inconsciência, e o autor ele é bem pontual, mostrando que muitas vezes é importante a gente ir para um próximo nível, né, para essa percepção mais profunda, que às vezes, por mais a gente pode ter muito acesso à consciência, pode ter muito conteúdo, mas em algum nível ali nossa mente ainda está evitando essa presença, né, essa presença mais profunda, esse estado mais profundo de aceitação do agora, né? Às vezes a gente está ali só justificando algumas coisas para poder não exercer a mudança necessária, né? Que é essa mudança bem profunda de chegar no nível de uma presença muito profunda, onde essas sensações não vão existir, né? Não vão fazer parte. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença até aqui o final do vídeo. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha. E a gente se vê no próximo episódio, continuando aí o capítulo 4, né? Onde quer que você esteja por inteiro. O propósito da nossa mente. E o passado não consegue sobreviver diante da presença. Eu não estava entendendo aqui o que eu anotei, então só eu mesmo, né, para não entender a minha própria letra. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença aqui. A gente se vê no próximo vídeo.